Baixa um pouquinho. Bom, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade, né, de aqui estarmos estudando um pouquinho mais sobre a nossa doutrina, né? Então, como nós acordamos em outras segundas-feiras, né, a gente está aí estudando o livro dos Espíritos, e hoje nós vamos falar sobre o panteísmo. Alguém sabe o que é panteísmo? Uma doutrina panteísta? Já estudou, né? Um todo, aquele que acredita é um todo, né? Isso. Então vamos lá. O que significa então esse tema, né? Panteísmo, doutrina panteísta. É a doutrina que acredita ser Deus o próprio universo, certo? É o que ele coloca aqui, pelo qual o indivíduo, após sua morte, seria absorvido por todo esse universo. Do grego pan, que significa tudo, e teus, que significa Deus. O que vocês acham desse resuminho aqui? Ela foi, né, provavelmente, né, a gente, como o que havia ali antes da doutrina, muitas, vamos dizer assim, temas, muitas observações sobre o que era Deus, o panteísmo, aquilo que as pessoas seguiam, não, que haviam vários deuses antigamente. Mas esse do panteísmo foi daqueles temas, né, que realmente chegou muito próximo daquilo que a gente está hoje, né, entendendo sobre a doutrina. Porque, como a gente já falou, nós conversamos e estudamos na aula passada, né, os atributos da divindade, Deus está em tudo, né? Ele é o Criador. Então, nós ainda não conseguimos entender na sua plenitude o que seguiria Deus ainda, né? Então, se nós formos para essa doutrina panteísta, ele até que tem uma certa razão, porque é o universo. Só que quem criou esse universo? Né? Então a gente entra naquela brincadeira, né? Quem foi o primeiro? Então a gente não está preparado ainda para entender melhor sobre a natureza de Deus. Nós entendemos porque somos filhos, está dentro de nós, acreditamos, temos a centelha divina, que é o que nos incentiva e que nos dá toda a condição de nós acreditarmos que existe um Deus acima de todos, né? Todos nós. Então ele coloca assim, Deus, é uma pergunta que ele vai fazer para nós agora. Deus é um ser distinto, à parte, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultado da reunião de todas as forças e de todas as inteligências do universo? Obviamente que isso derrubaria totalmente o que nós teremos hoje sobre a compreensão de Deus. E ele coloca, se Deus fosse o resultado de alguma coisa, ele não existiria. Porque seria a consequência e não a causa. Ele seria a consequência e não a causa. Então, ele não pode, né? Deus não pode ser distinto da parte, ou ser assim, o resultado da união de todas as forças. Tá certo? Porque ele não justificaria. Ele não pode ser ao mesmo tempo a causa e a consequência. O essencial é que Deus existe. Disso os homens não devem duvidar, e nem ir além para não se perderem num labirinto do qual não poderia sair. Olha só, gente, como que é complexo, né? Nós temos uma doutrina kardecista que nos ensina muito. Temos um livro maravilhoso que é da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, do qual a gente estuda e está sempre aprendendo. Mas mesmo essa legião de espíritos que formaram, né, que deram todo esse conteúdo para nós estudarmos, eles também têm as dificuldades de compreender a existência de Deus.
porque somos nós no futuro que estaremos lá. E não adianta a gente querer buscar, né, Deus é o universo, é um ser, é uma energia, como nós falamos na segunda-feira passada, retrasada, né? É uma energia. Nós sabemos que ele existe, é um ser, né? É um ser único, a priori único no nosso universo, na nossa galáxia pelo menos, que a gente consegue compreender, e que ele criou toda esta condição, inclusive o universo. Então, ele não pode ser, como diz aqui, né? Força do universo. Exatamente. Então o universo criou Deus? Não. Então, essa é a bendita da situação que nós enfrentamos. Então, fala, não pare. Não vão querer descobrir quem criou, né? Quem foi, se é Deus, o universo. Acho que a gente tem muitas lições pela frente, muito que aprender, porque se nós estamos nesse planeta ainda de provas e expiação, é muito complexo nós entendermos toda essa questão da formação de Deus. Nós não vamos conseguir entender. Então eles nos aconselham. Não vão querer além daquilo que nós estamos entendendo hoje. Além da primeira pergunta. Causa, inteligência suprema, causa primária. Tanta coisa. É isso aí. É isso aí. Um dia, quando nós deixarmos, né, quando nós melhorarmos as nossas condições, de nós deixarmos um materialismo mais assim, né, mais assim para outro lado, né, deixarmos um materialismo e pensarmos mais nas condições, no nosso progresso espiritual, aí sim nós vamos entender melhor a questão de Deus. Porque ainda nós somos muito matéria, né? Nós não temos ainda a condição de entender uma energia, algo que é muito além dos nossos pensamentos. Até o nosso próprio vocabulário não nos permite colocar ou fazer um resuminho lá de quem seja Deus. Então é isso. Ele é o ser. Para onde nós olharmos, nós vamos ter Deus, né? Porque criou tudo, inclusive nós. E o nosso aparelho é maravilhoso, né? Causa primária. Causa primária. É isso aí, Mário. É isso mesmo. Causa primária. Alguém quer fazer algum comentário sobre? Esse panteísmo também, eu acho que ele peca quando ele fala que o espírito desencarna e é absorvido pelo todo. Isso. Então a pessoa perde a individualidade. Perde. Isso mesmo. Porque se ele quando ele desencarna, bem colocado, Mário. Esse aqui é um dos nossos melhores alunos. Imagina. Eu só li na física. Porque se nós desencarnarmos e formos fazer parte do universo, acabou. E aí? E qual é a finalidade de Deus criar espíritos, passar por tudo isso e perder a identidade? Não tem sentido, está certo? Muito bem, senhor Mário. O senhor está preparado para vir aqui na frente. Eu só estudei antes. Muito bom. Eu colei. Colou, fez a colinha, né? Mas a gente só consegue chegar nessa essência quando a gente fica mais maduro, né, Mário? Tem que ter velhinho. Quando que a gente ia para a faculdade, ia para a escola e se preparava antes? Alguém já fez isso já? Estudando antes para chegar né? Sempre tinha fazer a prova ali, a gente ia estudar. A gente vai com a cara e a coragem lá, o professor, né? Vocês estudaram? Sim, estudamos. Claro, professor. Estudamos bastante. Mas a gente adquire isso, né? No decorrer do nosso amadurecimento. Experiência. E isso tudo vai se perder? De jeito algum. Tudo isso que a gente está aqui agregando ao nosso desenvolvimento espiritual, um dia nós vamos ter isso conosco, dentro de nós, que nós vamos guardar tudo isso. Não ficará em vão todo esse conhecimento que nós estamos tendo hoje. E nós estamos vivendo uma oportunidade excelente de aprendermos junto, né, com a doutrina. E existe muito mais coisa além disso. A própria doutrina espírita,
ela está, né, se modificando, ela está ampliando, ela está evoluindo. Mas muitos de nós ainda nós não sabemos o beabá da doutrina. Nós não temos ainda todo esse beabá. A gente está engatinhando ainda. Mas nós vamos chegar lá, com certeza. Pelo amor de Deus, não é falar quem que fez Deus, não, né? Não, então tá bom. Cara, eu estava vendo uma coisa ontem, estava lendo um livro, e é um livro, assim, tipo, Alcorão, um livro bíblico do Oriente Médio. Isso. E postou lá o livro, e eu vi algumas testemunhas de um cara que ele é do Oriente Médio, ele é do Irã, e ele falou assim que Jesus, para eles, era o Salvador do mundo. O Israel acha que Jesus não veio ainda. Mas o Alcorão não afirma isso não, hein? Não, o Alcorão não afirma. Não, ele não diz que Jesus, ele é o ser supremo, tal. Ele sabe que é um ser, que é um profeta. É isso, é um profeta. Ele é um profeta. Isso. Deus, pelo Alcorão, é esse ser que a gente estuda aqui. Aí tem outros pessoal lá do Oriente Médio que é ateu, que não acredita em Deus, não acredita em Jesus que veio aqui. Aí estava falando assim, o meu amigo falou assim, Júnior, quando o último judeu não se converter, que Deus, Jesus é o Salvador, Jesus não vai voltar. Eu queria perguntar isso. Na espiritualidade, nas religiões, eu na parte espírita, então Jesus já veio. Então Jesus já retornou, já morreu, já ressuscitou. Então quer dizer, nós estamos vivendo o que é para frente? Qual é o apocalipse que fala? Então, existem, né, na doutrina, né, na nossa doutrina existem as revelações. Quais são as revelações? Quem foi a primeira revelação? Moisés. A segunda revelação foi Jesus. Por que Jesus? Moisés, ele veio abrir, ele veio dar, por exemplo, regras para nós, a lei, foi com leis rígidas. Porque o povo estava totalmente ali disperso, está perdido, né? Quando foi anunciado a vinda de Jesus, os judeus achavam que Jesus fosse o Salvador dos judeus. Isso. Né? Eles estavam esperando isso nos livros sagrados, que viria um Salvador para eles, judeus. Só que quando Jesus chegou aqui, eles viram que não era exclusividade dos judeus. Ele veio, Jesus, para todos, e não só para os judeus. Então, eles também, os judeus, eles reconhecem a excelência de Jesus, sim. Tá? Só que eles estão com outras questões que eles ainda, lá na época, eles ainda tiravam, eles eram muito ainda arraigados ainda nas lições de Moisés, nas doutrinas que vinham muito além ainda daquele período que Jesus esteve. Mas eles têm sim, eles acreditam e eles sabem também da existência, porque conviveu com eles, a lição que eles, né, os estudos, colocam Jesus como um possível salvador da doutrina, mas não que eles não acreditam, eles são como profeta. Assim como o Alcorão também diz que foi um profeta. E nós, espíritas, para nós foi a segunda revelação. A terceira revelação que foi nos colocada foi realmente a doutrina espírita, que nos esclareceu quem foi Jesus. Porque Jesus, ele foi um ser, um pastor, ele foi um ser normal, que encarnou da terra, tá certo? Para nos ajudar. Ele, obviamente, veio de uma condição muito superior que aquela que nós... Porque ele era o governador do nosso planeta. Então, ele dizia, né, que ele era o filho
de Deus direto. Não, ele é um filho como todos nós somos. Jesus é filho de Deus como nós também somos filhos de Deus. E Jesus veio o quê? Nos trazer, nos mostrar o que nós deveríamos fazer, melhorar, para nós alcançarmos um dia uma excelência espiritual. Ele próprio dizia que o meu reino não é deste mundo. Ele falou isso para a gente. Ele disse, está na Bíblia inclusive, né, que seria o nosso mundo, a nossa existência seria a que nós ainda, né, estamos aprendendo a melhorar para nós alcançarmos isso. Então, existem aí, né, algumas divergências, alguns entendimentos que são meio, assim, né, vão meio, né, entende uma coisa, fala outra, mas Jesus, né, em resumo, foi um ser maravilhoso, de uma esfera incrível, que veio nos ajudar, veio ajudar aqui nós encarnados a nos desenvolvermos. E o que ele trouxe, até hoje, ninguém quebrou isso. As regras, ele fez das regras, os 10 mandamentos, ele fez somente 22. Amar a Deus a si mesmo e amar ao próximo como você mesmo. Quer dizer, ele quebrou. Você levando essas duas mandamentos, substitui tudo, né? Então Moisés ajudou, veio lá, deu um empurrãozão. Jesus deu uma lapidada em tudo isso. E o Espiritismo veio nos esclarecer quem foi Moisés, quem foi Jesus, e todos aqueles, né, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, aquilo que nós estamos estudando sobre Deus, né? Porque não existe doutrina nenhuma que vai poder falar sobre Deus. Quem é Deus? É uma energia? Ou a gente brinca, é aquele senhorzinho de cajado, barbudo? Não. Ele não é nem material, como que a gente poderia dizer, né? Imaterial. Ele é imaterial. Muito bem. Ele é imaterial. Isso. Então, para nós ainda, que estamos ainda neste planeta, e de todas as formas, não existe quem possa, vamos dizer assim, fazer um desenho de Deus. De Deus. Não dá, é impossível, porque nós não temos capacidade para isso. Não temos ainda. Está guardado conosco. Isso, bom, está aqui. Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. E nós sentimos ele. E nós, né, está no nosso coração. E está bom assim. Está jóia. E Jesus, por sua vez, foi um grande mestre para nós. Foi o maior mestre que nós já tivemos na face da Terra. É um modelo que não tem comparação com nenhum outro ser que já esteve aqui. Tem gente que não acredita que Jesus vai voltar. Ele já voltou várias vezes, já encarnou várias vezes. E a própria revelação, a doutrina, já é a própria ensina. Ele já disse isso. Eu voltarei de formas diferentes, onde o povo conseguirá entender melhor aquilo que está sendo dito. Tem muitas coisas que tem as cartas de Jesus. Alguém já ouviu falar das cartas de Jesus? É um livro que fala sobre, que é uma médium que foi preparada, tal, que recebeu Jesus. Há controvérsias, mas tem muita coisa que ainda, né, a gente precisa amadurecer ainda. Muita coisa. É difícil. Se naquela época, 2000 anos, era difícil de entender que viria ali um ser, né, um filho de Deus direto ali, um ser que iria salvar o planeta, você imagine nós ainda, hoje, se nós acreditamos. A gente ainda tem gente que desacredita. Né? Então, nós ainda somos muito ainda pequenininhos para isso. Eu só vou terminar aqui que o nosso tempo acabou. Então essa procura não os tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque vocês acreditam saber, quando na realidade nada sabem. Deixem de lado todas essas buscas inúteis. Existem coisas muito mais importantes com as quais deveriam se preocupar, a começar por vocês mesmos. Nós não conseguimos nos entender, nós nos matamos uns aos outros.
nós não conseguimos, pai com filho, filha, nós não nos entendemos. E nós vamos querer entender e ficar discutindo, isso não dá. É bom como ensinamento, mas a gente não ama ainda o próximo. Foi o primeiro mandamento que diz: amai-vos, né? O segundo, amai-vos uns aos outros. Nós não estamos ainda, né, ainda conseguindo nem isso. Guerras hoje, em pleno nosso século 2026, um já matando o outro ali. Então deixem, né, de lado todas essas buscas inúteis. Existem coisas muito mais importantes com as quais deveriam se preocupar, a começar por nós mesmos. Estudem as próprias imperfeições, as nossas. Temos várias imperfeições, a fim de se livrarem delas. E isso será muito mais útil do que quererem penetrar o que é impenetrável. Eu entendo, nós seres humanos, nós estamos em busca daquilo, daquela coisa impossível, do além, das transcendências. A gente tem essa coisa de buscar além daquilo que a gente possa ver. Nós temos isso conosco. E nós queremos respostas para tudo isso. Pela nossa imperfeição e nosso ainda ser material que nós somos. Mas ainda, se eu dissesse para vocês que Deus é um raio, nós iríamos ficar todos nós aqui, não é possível, né? Se eu afirmasse para vocês isso, não haveria como eu fazer com que todos acreditassem nisso. Então, a gente não está preparado para essa observação, para esse entendimento. Vamos primeiro nos amar uns aos outros. Entender que Deus existe. É isso aí. Então, depois, na próxima segunda-feira, senhor Mário, o senhor vem aqui, tá bom? Não. Vem me ajudar a dar essa aula, tá bom? Combinado, Mário? Eu te ajudo. Tá bom. Então, ó, é a questão número 15. 15. Você topa? Ainda do panteísmo? Ainda do panteísmo. 15 e 16, eu vou estudar. 15, como que você sabe que é 15 e 16? Olha. O 16 vem depois do 15. Você vai terminar. Ó, gente, tá aqui uma promessa, hein, ó. O senhor Mário vai falar, vai nos dar 15 e 16. 15 e 16. Estude bem. Se eu não desmaiar, Eu estarei aqui ao seu lado, pode ficar tranquilo. Tá bom, ó. 15 e 16. vou tirar o terno da grade, depois mandar lavar. Só não pode vir de bermuda, hein, bom? Então tá bom. Ó, vou deixar o livro aqui, ó. Muito bem, gente. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Quem chegou agora, né? A gente faz esse estudo antes da palestra, que a nossa palestrante já acabou de chegar, está aqui na minha frente. Ela mesma, eu mesmo, que ela possa nos dar também, né? A trazer aí todo esse ensinamento que nós estamos ansiosos em buscar, em aprender, e que todos nós possamos compreender um pouquinho mais, né, de tudo isso que a gente vem apreciando na nossa oportunidade de estarmos encarnados aqui na Terra, tá bom? Acho que dá tempo, rapidinho, vou só falar, não vou... Por gentileza, desliguem os celulares, coloquem no modo avião. Quem puder nos ajudar com a doação de alimentos, a casa agradece. Temos um bazar que nos ajuda e ajuda a todos a comprar e ter esses produtos de boa qualidade e um preço bem acessível. Ainda está abertas as inscrições, eu nunca vou esquecer, né? Ainda não formamos no primeiro ano, está difícil das pessoas quererem estudar, então está aberta a inscrição. Quem quiser, se inscreva ali na nossa secretaria. Tem uma biblioteca lá em cima, quem quiser pedir algum livro emprestado está à disposição. E uma coisa que a gente sempre comenta, né? O Evangelho no Lar. Não deixem de fazê-lo, né? E se alguém tiver alguma dúvida, tem um roteiro na secretaria, tá certo? Que dá para seguir e se orientar, tá bom? Algum aviso? Não. Tudo bem? Então tá. Então vamos lá, fazer a nossa oração inicial. Agradecendo a Jesus, esse ser maravilhoso que nos ensinou e nos ensina e que nós ainda estamos tentando entender tudo aquilo que Ele nos deixou. Agradecer a essa espiritualidade maior que nos assiste desde os primórdios desta segunda-feira,
preparou esse salão para que nós pudéssemos aqui estar bem acomodados, mentalmente ligados com eles, para que possamos, de uma certa forma, buscar as nossas necessidades através dos nossos pensamentos, da nossa fé, do nosso amor. E que cada um, nesse instante, possa ter esse diálogo mental com esses irmãos benfeitores da casa. São instantes de muita luz que nós recebemos nesse instante. Aproveitem, peçam pela saúde, pelo bem-estar, por um bom emprego, enfim, por aquilo que realmente seja muito importante para cada um de nós. E é um momento oportuno, onde nós formamos uma energia enorme, uma energia que ultrapassa todos os nossos sentimentos, pensamentos. Essa energia que avança e que ilumina os hospitais, as creches, os asilos, as nossas casas, ilumina o nosso bairro, a nossa cidade e principalmente o nosso planeta, onde com muito carinho nós pedimos ao Pai, a Jesus, que leve e que esses mentores possam levar a compreensão a esses dirigentes, os governantes de cada país, que possam entender o sentido de amarmos uns aos outros e não tirarmos a vida de um com o outro. E assim, de joelhos, perante esse mestre maravilhoso, que ele nos ensinou esta oração, que aqui oramos todas as vezes para iniciarmos o trabalho desta casa. Inicia-se assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Uma boa noite a todos, aos que estão aqui presentes, aos que estão nos assistindo através da internet, e que essas vibrações, essa energia que aqui criamos, possa irradiar aqueles que nos assistem também em lugares longínquos, mas que com certeza tudo isso que aqui colocamos chegará a todos nós. Uma boa palestra, que nossos irmãos iluminem a nossa querida Neuza, que fará hoje a palestra da noite, e que todos nós possamos retornar para as nossas residências melhores do que aqui chegamos. Uma boa noite a todos. É todo seu. Boa noite, pessoal. É sempre um prazer estar com vocês, conversar com vocês. É sempre muito gostoso a gente passar um pouco do conhecimento para vocês. Essa noite eu trouxe um tema que é sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Buscai e Achareis. Eu não vou pegar o livro, nem vou colocar na página para ler o início, porque eu já vou começar sintetizando esse início, que diz assim: que tudo aquilo que você busca, você acha. Tudo aquilo que você pede, você obtém. E quando você bate em uma porta, essa porta se abre. Sintetizando essa parte do capítulo, é isso, é o buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, que mais? Esqueci alguma coisa? Pedir e obtereis. São essas três. Muito bem. E o que isso quer dizer para nós? Que tipo de mensagem, de fato, essa parábola traz para nós?
O que está infundida nessa parábola? O tempo todo, o que ele pede para nós? Ele pede, pessoal, ação. Ok? Ele pede atitude. Da outra vez que o palestrante esteve aqui, ele falou uma coisa, eu ri tanto aqui na cadeira que até fiquei com vergonha. E eu vou falar a mesma coisa que ele falou, que eu achei muito engraçado. Porque cabe para essa palestra. Ele disse o seguinte, que existem pessoas que ficam lá naquele apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, né? Esperando a morte chegar. E o que nós estamos habituados desde sempre na nossa vida? Porque também isso é cultural. A gente estava falando hoje na sala a respeito de alguma coisa assim. Nós estamos habituados a dizer, se Deus quiser. Não é isso? Se Deus quiser, eu vou conseguir fazer isso. Se Deus quiser, eu vou arrumar um namorado. Se Deus quiser, eu vou arrumar um emprego, eu vou... Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. O que isso quer dizer, esse se Deus quiser? Quer dizer que eu estou colocando uma responsabilidade nas mãos de outra pessoa. Não é isso? Está colocando nas mãos de Deus. Estamos tirando das mãos de quem? Da nossa. Ok? Então, o que nós aprendemos com esse pedir? Ele quer que nós peçamos, Ele quer que a gente bata, Ele quer que a gente busque. Ele não quer que a gente fique paradinho, esperando as coisas acontecerem, esperando cair do céu aquilo que nós queremos. Do céu cai duas coisas: chuva e cocô de pombo. Meu carro que o diga. Então, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês muito importante que vai fazer com que vocês pensem. A vida, ela não te dá nada. Nada. Ela simplesmente devolve. Ok? Ela devolve. Essa história que as pessoas falam de pensar isso, pensar aquilo, que vai dar certo, que não sei o quê. Então, hoje em dia está muito em voga isso, né? De você fazer um mantra que você vai conseguir e tudo mais. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês importantíssima também. Existem 3 tipos de pessoas no mundo, pessoal. Existe aquela pessoa que é extremamente passiva. Existe aquela pessoa que é extremamente reativa. E existe aquela pessoa que é proativa. O que é uma pessoa passiva? Vamos falar de doença? Vamos. A pessoa, ela descobriu uma doença, tá? Uma doença grave, talvez considerada incurável, né? Ela recebeu essa notícia: estou doente. O que eu faço quando eu recebo essa notícia? O que vocês fariam se vocês recebessem uma notícia que vocês estão com uma doença grave e incurável? Existem 3 tipos de reação. A pessoa passiva, ela vai dizer assim: lascou-se. Para mim não tem mais caminho, para mim não tem mais jeito, já foi, já acabou, tô lascado, acabou tudo para mim. Essa é a pessoa passiva. A pessoa reativa, o que ela vai fazer? Ela vai ficar numa revolta. Tanta gente ruim nesse mundo e eu vou ficar com essa doença? Tem um monte de gente aí que não vale nem um centavo e e eu tô assim?
e fica muito revoltado. Se Deus existisse, não aconteceria isso comigo. É a revolta, são as pessoas reativas. Agora existe a pessoa que é proativa. O que a pessoa proativa faz? Ela diz: aconteceu? Aconteceu. E agora? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha situação? Onde eu posso ir? O que eu vou buscar? O médico me falou isso, me receitou isso, isso e isso. Eu estou fazendo tudo direitinho. O que eu posso fazer além disso? Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar tratamentos alternativos, né? Nós vamos buscar um centro diferente, que faz uns paranauê diferente para a gente vai acender uma vela de 10 dias. Olha, a gente vai fazer um monte de coisas. Vamos tomar chá, vamos fazer isso, vamos fazer, como é que chama? Simpatia. Tudo aquilo que possa existir, que possa nos ajudar, nós vamos fazer. Por quê? Porque nós queremos ficar bem. Ninguém quer ficar doente, gente. A pessoa tem que estar se preocupando. Sim. Ninguém. Então entendam, a vida não dá nada. Ela só devolve. Ela só devolve. E como que é essa devolução? Por que essa devolução? Hoje na sala a gente estava falando a respeito do poder da oração, não é isso? E existem 3 tipos de orações. Existe a oração em que nós agradecemos, existe aquela em que nós pedimos, e existe aquela em que nós glorificamos a Deus, né? Louvamos a Deus. E temos consciência que existe um poder maior que rege tudo isso, que eu costumo chamar de fonte criadora. É de onde tudo se origina, é dele. Então é uma fonte, não é? Pois é. Nós, aqui, nós temos o privilégio incrível de estarmos dentro dessa doutrina. Ela é a dona da verdade? Não. Nenhuma religião tem o monopólio da verdade. Nenhuma. Só que esta doutrina, que na verdade as pessoas confundem com religião, mas não é, tá? É uma filosofia, é uma ciência, é um modo de entendimento. Não é religião, né? Quem faz religião são os homens. Ela traz pra gente um entendimento, pessoal, sensacional, que nos traz o quê? Primeiro nos traz entendimento. Quanto mais você entende, menos você sofre. Quanto mais conhecimento você tem, mais pacífico você se torna, porque você entende o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro. E essa doutrina maravilhosa, que também se expande, que também progride, tá? Existem coisas lá de 1860, quando foi criada, que hoje já existe uma nova formulação a respeito disso. E isso é muito importante para a gente. Mas o que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que nós precisamos ser proativos. Se nós queremos, nós temos que buscar. Nós temos que buscar respostas, nós temos que buscar. Se você tem um problema no banco, vai e conserta. Se você tem um problema de relacionamento com alguém, vai e conserta. Se você tem um problema na tua casa, vai e conserta. Antes que fique tudo tão grande que você não consiga mais fazer nada. Tudo você vai fazendo um pouco porque você está sendo proativo, sabe? E o universo está vendo, assistindo a sua proatividade. Se ele não dá nada, ele só devolve, o que ele vai devolver?
Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está projetando para o universo. Então eu projeto paz, eu projeto luz, eu projeto amor, eu projeto entendimento, sabe? Eu projeto tantas coisas boas. O que o universo vai devolver para mim? E ao contrário, se eu estou projetando raiva, ódio, sentimento de vingança, se eu vejo o policial ali cacetando o moleque no meio da rua, eu falo, é isso mesmo. Eu estou colaborando com uma situação que não é legal, pessoal. A gente precisa sair disso, sair do que a massa quer de nós. A massa quer mesmo que a gente se afunde, entende? Mas nós temos que nós temos que fluir disso tudo, sabe? Nós temos que renascer disso tudo. E é através dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Não é isso? Isso. Mas eu posso ser curado dessa doença que eu tenho fazendo isso? Depende. Porque, pessoal, existe um contrato, ok? Existe um contrato que nós assinamos com a engenharia da reencarnação. Já ouviram falar disso? Não? Já, né? Ele está ali só assim, ó. Só concordando, né? Existe a engenharia da reencarnação, pessoal. Então, quando a gente desencarna, cada um, dependendo do que fez, do que pensou, enfim, né? A sua maletinha, o que tem na sua maletinha? Dependendo do que você tem na sua maletinha, você vai para um determinado lugar, né? Nesse determinado lugar, você vai ficar aguardando por um período indeterminado, pode ser rápido, pode não ser, em que vão preparar a sua descida novamente para esse plano, ok? E nessa descida, nós, como devedores que todos somos, porque todos nós estamos no mesmo barco, viu, pessoal? Ninguém sabe, eu estou aqui falando para vocês, mas eu é quem tenho mais que aprender. Então, nós temos os nossos erros, nossos defeitos, nós temos a nossa cultura que nos atrapalha muito, né? Nós temos os nossos antepassados que trouxeram culturas que também nos atrapalham muito. E são coisas que a gente crê até hoje ainda. Esse, se Deus quiser, é uma delas. Né? Então, quando nós estamos sendo preparados para essa nova reencarnação, nós escolhemos 1000 coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Então, a gente escolhe um montão de coisas. Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E a gente entrega para o engenheiro lá da reencarnação. E ele analisa. E ele diz, olha, é muita coisa, vamos tirar um pouco. Tá? Então, de 100 ele deixa você com 10, vai. Você fala, nossa, só 10? Eu quero fazer tanta coisa, deixa eu fazer. Não, você fica com essas 10. E você é preparado para reencarnar com essas 10 tarefas que você vai ter que cumprir aqui. Só que quando nós reencarnamos, nós temos o dom do esquecimento. Esquecemos o que nós contratamos lá, o que nós combinamos, nós esquecemos tudo. E aí, conforme a gente vai evoluindo na nossa passagem, a gente tem um problema, 2 problemas, a gente quer desistir. Aí os outros 8, você não achou que 100 era bom? Você escolheu 10, de 10 você cumpriu 2, e o resto? Porque não é fácil, pessoal, passar por aqui. Esse é um planeta que não é fácil. Por isso, não é fácil, porém, quando a gente consegue sair daqui com as nossas dívidas, vamos dizer assim, sanadas, vamos dizer assim também,
a gente evolui muito rapidamente neste planeta. Porque nesse planeta existe muita dor. E é difícil quem consegue superar isso. Superar as dores que existem nesse planeta. Tá? Mas existe muita gente querendo nascer aqui, ó, bilhões, para sentir a dor que nós sentimos, para poder evoluir mais rápido. Dá para entender isso, pessoal? Eu sei que é meio complicado de entender isso. Por isso que quando a Aidar chama a galera para vir estudar com a gente, o pessoal não quer, mas vai aprender e entender tudo isso, todas as leis que regem esse universo. Todas essas leis, nós comentamos sobre, explicamos como é que não é, tudinho. Tudo aquilo que você tem de crença, céu, inferno, maldição, pecado, tudo isso a gente coloca de uma forma tão suave, para a gente conseguir caminhar, sabe, de uma forma leve, sem essas coisas nos pressionando, sabe? A gente tem que caminhar leve por essa vida. Então é isso. Então a reencarnação escolhida, ela é escolhida por nós. Tudo é escolhido por nós. E muitas vezes uma doença congênita ou algum outro tipo de doença, ela vai aparecer num momento em que foi estipulado que viria ou não viria. Vai depender da sua atitude naquele momento, das suas escolhas. Então a vida, ela é feita de escolhas, né? E desde que a gente escolhe, a gente se responsabiliza por essas escolhas, ok? Porque esse negócio, se Deus quiser, a gente está imputando para Ele uma responsabilidade que é nossa, né? É nossa. Eu fiz, eu me responsabilizo. Quando as pessoas entendem isso, é tão mais fácil, porque para de culpar o outro, entendeu? Para de culpar a mãe, para de culpar o pai, para de culpar o vizinho, os amigos, o governo. É tudo culpa do outro, eu projeto tudo no outro. Não, eu assumo a minha culpa. O que eu posso fazer por esse governo? Eu posso fazer alguma coisa? A única coisa que eu posso fazer é eu andar de acordo com o que eu acho que é correto. Isso já é um passo. Se eu faço a minha parte, está tudo certo. E orar por eles, porque eles são pobres coitados, dominados por outras forças que as pessoas nem imaginam. Nem imaginam. São forças muito acima do que a gente pode entender e imaginar e aceitar, mas que é verdade. Então é isso, o poder da oração, pessoal, é uma coisa incrível, é o que a mentoria espiritual pede para nós nesse momento. Nós nos reunimos às terças-feiras, 9 horas da noite, para orarmos em prol da humanidade, né? E é isso que nós podemos, e vocês não imaginam o que isso pode fazer pelo planeta. Parece pouco, não é? Mas não é. A força, o amor que a gente emite nesse momento é tão grande que é capaz de transformar muita coisa. Então o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, não vai ter tempo de olhar para o vizinho. Certo? Então é isso, pessoal. Eu acho que é uma mensagem bacana, que é para nós realmente acelerarmos aí esse processo nosso, sabe? Vamos fazer, vamos acontecer, não fique esperando, sabe? Vai lá, põe o pé. Se você põe o pé com fé, a espiritualidade vem e te abraça. Mas vai mesmo, que vai dar tudo certo no final. O máximo que pode acontecer é não dar certo, aí a gente começa novamente. A vida está aí para isso. É uma grande escola isso daqui, é uma grande experiência. Então aproveitem a experiência da melhor forma possível. Ok? Todo mundo entendeu?
Então vamos lá, né, pessoal? Sermos proativos. Vamos deixar a passividade de lado, o vitimismo. Ai, eu sou vítima. Ai, meu Deus. Lembra aquele bichinho lá da nossa época? Ó vida, ó céu, ó azar. Não, era o hard. Não, eram os dois. Era o lip e hard. Era o lip ou hard? O hard era O azarado. otimista. O lip era aquele otimista que dava tudo Então, errado para ele. o hard, pessoal, o outro era os mais adolescentes aqui lembram desses bichinhos aí, né? Um era todo espalhafatoso e o outro era assim, ó. Era o leão e a hiena. A hiena. Aí falava assim, ó vida, ó céu, ó azar, pobre de mim. Não era assim? Os vitimistas pensam assim, ó Deus, ó céu, ó azar, eu sou a Deus. Os vitimistas são assim. E o que acontece com o vitimista? Ele vai ser vitimista para sempre. Enquanto alguém não chegar a dar um choque nele, ele vai ser vitimista. Porque o vitimismo, o que traz para a pessoa que é vítima? Ah, eu sou a vítima. E o que a outra pessoa sente pela vítima? Pena, compaixão, dó. Ô, tadinho, vai, fica passando a mão na cabecinha. Está alimentando o vitimismo. Vai deixar de ser vítima? Não vai. Só quando ela tomar um choque daqueles de 1000 volts, aí acorda, tá? A vida está aí para isso, para acordar as pessoas. Quem acordar antes, melhor. A gente ajuda a puxar quem está para trás. Certo, biscoito? Certo. Posso ir então? Antes de ir, eu vou fazer uma precezinha para vocês relaxarem. Pode apagar aqui. Sim. Muito bem, meus queridos. A espiritualidade, ela é uma coisa muito séria. Mas também é alegria, viu, pessoal? É alegria. É esperança. É um monte de sentimentos positivos. E nesse momento, todos nós estamos sendo envolvidos por estas energias sagradas, energias que nos renovam, nos fortalecem, energias de cura, pessoal, de paz. Sintam essas energias e vamos nos conectando com a espiritualidade que está aí, ó, do ladinho de cada um de vocês. Cada um com seu mentor individual. Esse mentor te abraça, te passa tanto amor, passa tanto carinho. E todos unidos nesta energia maravilhosa, pensamos na nossa Mãe Maria, essa mãe que tem como missão cuidar dos aflitos desta humanidade. Que somos todos nós, né? Somos todos nós. Então, o manto de Maria cai sobre esta casa nesse momento. E dizemos Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos, inocentes e ignorantes que ainda somos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças aos amigos da luz. Fiquem todos muito bem, viu? E sigam em paz. Obrigado.